E aí, nossos amigos internautas, tudo bem ou não? Mais um Pode Contar Tudo, sou Zé Gomes. Para você que acompanha esse tipo de conteúdo, para você que gosta do podcast, gente, um forte abraço. Mais uma vez a gente tá por aqui, sempre trazendo personalidades, trocando algumas ideias, né, alguns informativos para você que está sempre acompanhando aí na internet. E lembrando, né, que ao decorrer da semana você acompanha os cortes nas outras plataformas. Gostaria aqui de agradecer patrocinador aí desse canal, que é o Webnet Internet. Para você que gosta de uma internet de qualidade, né, de atendimento especial, só falar com o pessoal da Webnet Internet, sempre vai estar te socorrendo aí com a internet de qualidade para você. Quero registrar aqui, hoje junto comigo está o Rodrigo Penteado. E aí, Rodrigo, tudo bom? Beleza. Tá prontinho para começar? Pode arrochar. Pois é, gente, olha só, para você que está aí, ó, compartilhe, você curte, passa para frente, faz de conta que é uma fofoca, né? Leva para todo mundo e vamos eternizar aqui na internet esse bate-papo, que hoje eu vou falar com uma pessoa querida que já morou aqui na cidade, já faz um tempão que já saiu de Aripuanã. Eu vou falar aqui com a consteladora, esse mesmo a palavra? Consteladora? Ah, tá, eu não estava muito por dentro sobre esse assunto. E mentora sistêmica Tatiane Debacker. Tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast, pode contar tudo. Muito obrigada, Zé, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui na minha cidade natal, né? Ah, você nasceu aqui? Eu nasci aqui em Aripuanã, em 84. E você está residindo aonde agora, menina? Florianópolis, Santa Catarina. Que chique! Na Ilha da Magia! Ah, e sim, hein? Florianópolis. Lindo lugar. Qual foi o motivo de você sair aqui da cidade das Cachoeiras para ir para Florianópolis? É um nome bonito, né? Florianópolis, vem de flores. É. Na verdade, eu saí de Aripuanã para ir para Cuiabá, né? Uhum. Na segunda vez, né? Na primeira eu saí, me casei e fui morar em Juína. Depois fiz um trajeto aí, né? Juína, Juruena, Primavera do Leste, Cuiabá. Depois... Seu marido era cigano? É, cigano. Cigano do estado. Funcionário público. É, funcionário público estadual. E aí tinha essa coisa, né? De ficar mudando. E aí foi bom, porque uma pessoa que conhece outras culturas, né? Tem uma mente diferente, né? Tem oportunidade de conversar com outras pessoas, viver outras experiências. Isso Nada melhor que na prática, né? Nada melhor do que na prática. A vida prática é a vida bem vivida, né? Uhum. E você chegou a fazer uma formação acadêmica? Sim, inclusive, eu fiz a primeira formação EAD na Unitins aqui em Aripuanã. Quando eu mudei para cá, era a primeira faculdade online e tinha contabilidade e administração. Contábeis não gosto, né? Aí eu falei, bom, vai essa mesmo. As exatas, né? Tu fez exatas? Eu fiz administração. Administração. Daí eu escolhi administração, concluí. Quando eu estava no último ano, eu voltei para Cuiabá. Daí eu comecei a fazer estética, imagem pessoal, técnico. Uhum. E depois eu fiz MBA em gestão de pessoas, fiz coach. Fui sempre assim, estudando muito, fazendo várias coisas e parece que eu não conseguia sair do lugar, né? Era sempre uma busca muito grande. E qual que é a formação, vamos falar sobre o que você está atuando hoje, qual que é a formação que tem que fazer para ser uma consteladora? A formação de constelação, ela ainda não tem uma regulamentação, essa é uma das coisas que está sendo buscado, né, aqui no Brasil, para que tenha uma regulamentação, para que fique ainda mais sério e melhor, né, esse trabalho. Mas hoje qualquer pessoa pode fazer. Eu fiz a minha primeira formação com a Tânia Rocha, que é uma consteladora que fez a formação na Alemanha, na Hellinger Schule. E foi a minha primeira formação, foram 10 módulos e depois eu fiz mais alguns avulsos, né, módulos complementares. Depois eu fiz um nível 1 do sistema gemelar da Graziele Freni, que também foi discípula do Bert Hellinger. E depois eu fiz alguns módulos, estou em formação ainda com a Neiva Klug, do Instituto Klug, que também é de Bert Hellinger. A constelação familiar e a mentora sistêmica, elas andam junto ou é uma coisa separada? Anda junto, porque a constelação familiar é um trabalho específico, né, das leis sistêmicas e do que rege o sistema familiar. Quais são as questões que uma pessoa leva para a vida dela do sistema familiar. Então, a gente vai falar disso um pouco mais, né? Mas a mentora sistêmica vai
englobar outros conhecimentos que eu tenho na área de terapias energéticas, para que a pessoa possa, a partir daquele conhecimento, daquilo que ela viu numa constelação, ela possa chegar em um outro lugar, com o conhecimento que eu tenho de outras terapias. Então, vamos explicar essa questão da constelação familiar, porque existe muito tabu em cima, Sim. por mais que já está bastante conhecido, mas ainda tem muitas pessoas que não sabem profundamente e muita gente passa para frente o que vê de uma forma diferente. Isso tem alguma coisa ligada com religião? O que seria essa constelação familiar? Então, como a gente não tem uma regulamentação, qualquer pessoa pode fazer, né? Às vezes a pessoa faz um curso de 3 dias e ela acha que isso é o suficiente para ela começar a fazer uma constelação. E uma constelação familiar, ela é o conhecimento da mecânica quântica, né? É um conhecimento que ainda não se tem permissão para ser falado. E aí mistura a ciência com a religião e as pessoas, primeira coisa isso é o espiritismo. Eu falo porque a primeira coisa que eu disse, quando eu vi uma constelação familiar, eu olhei para minha amiga que me convidou e falei, não, isso com certeza é uma incorporação. Ela falou, Tati, não é. Eu falei, dela não é. Aí eu fui estudar o que é a constelação familiar. Porque também não adianta você fazer um julgamento sem fazer uma análise daquilo, né? Então, eu comecei a ler, comecei a buscar, tanto que eu fiz essas 3 formações, né? E eu tenho 4 anos que eu faço semanal, grupo semanal lá em Florianópolis. Então, assim, posso garantir para você que não é um espiritismo, não é uma religião, é uma ciência. Você está falando de física quântica, eu estou lembrando de um livro que eu li, né? Que chamava The Secret, não sei se você ouviu falar, que fala muito da força da atração. Sim. Então, é mais ou menos isso. É que assim, vamos lá. A lei da atração, né? Vamos lá, começar do zero, que eu acho isso ótimo, né? Uma oportunidade, assim, realmente eu tô muito feliz de poder explicar isso, para que as pessoas entendam o que é esse trabalho lindo, profundo, que traz tantos benefícios para a nossa vida. Então, aqui a gente tem um sistema familiar, né? Eu, meus pais e meus avós. Esse sistema tem padrões de comportamento, né? Tem crenças, tem emoções que vão... Esse é o seu sistema, o seu. Eu tô dando um exemplo, pode ser o seu. Então, a filha... Pode colocar 10, 20, por exemplo, uma família de 20 consegue colocar os bonequinhos. Tudo, mas aqui o básico, o filho, os pais e os avós, né? Só para ter um exemplo. Esse sistema, ele tem, então, padrões de comportamento que vão sendo passados de geração em geração. Né? E tem a forma e estrutura, que é o corpo físico. Então, só interrompendo, então, tipo uma árvore, aquela árvore lá. A árvore genealógica. Exatamente. Então, hoje a gente tem o biólogo Rupert Sheldrake, que ele comprovou a existência dos campos morfogenéticos. Né? Que é essa repetição de padrão, mas não é só das pessoas, é uma repetição de padrão da natureza de todo o universo. Então, você tem uma planta, ela vai nascer outra daquela, porque a semente, o padrão dela é rosa, né? Uma flor rosa. Pega outra planta, é amarela. Então, esse padrão de repetição é chamado de campo mórfico, morfogenético, né? Então, quando repete forma e estrutura, morfogenético, passa pela genética. Minhas mãos são afinadas, a minha unha é de determinado tamanho, o cabelo eu olho para os meus pais, eu tenho uma repetição de um padrão, né? Quando eu tenho repetição de padrões de comportamento, crenças, que tudo isso vai sendo ensinado para nós. É uma repetição de padrão também. Onde fica isso? Imagina um drive lá a memória, né? A gente tem um celular. Tudo que você baixa no celular fica salvo. Mesmo que você exclui de uma pasta, se você salvar na outra, vai ficar lá. E vai subindo e, né, você vai comprando memória e vai ficando lá. Então, imagina que tudo isso fica na memória do sistema familiar. Então, aqui, se eu tenho 4 gerações, aconteceu algo aqui atrás, isso vai se repetir nas próximas gerações. Não é porque eu não sei o que aconteceu lá atrás que não repete. É um padrão de repetição, é uma memória. Eu gosto de sempre dar o exemplo de um carimbo. Quando você bate um carimbo, vai ficar ali aquilo que foi carimbado, né? Então, a constelação familiar, ela vai buscar o quê? Qual é o acontecimento do teu sistema familiar
que causou uma desordem nas leis sistêmicas. É isso. Agora, a forma como isso é feito. Quando você vai numa psicoterapia, você vai conversando com a pessoa, vai fazendo uma terapia até você encontrar a causa raiz daquela situação. A constelação, ela vai buscar a causa raiz, só que ela vai de uma forma rápida, a gente fala que cirúrgica. Porque as informações que estão nesse campo, elas estão disponíveis para nós. Todas as informações estão disponíveis, só que a gente não consegue ver isso. Existe uma técnica. É esse campo mórfico, é esse campo de informação que está ali. Quando o constelador ele abre esse campo, ele vai naquela memória e pega aquela informação que está conectada comigo. Se eu estou enfrentando um problema, por exemplo, de relacionamento, né? Eu estou numa situação, num casamento, num relacionamento que tem um desafio. Eu posso fazer uma análise se isso é padrão do meu sistema familiar. E aí eu vou buscar isso através da constelação familiar. É interessante, né? Porque na regressão você busca o passado. Aqui não, você busca um passado mais... Um passado mais distante desse campo mórfico. É só uma busca desse campo mórfico. E Zé, se eu te contar as histórias do que acontece... É inacreditável, assim, cada vez que eu faço uma constelação, muitas vezes eu atendo muito pessoal aqui do Ariponã, online, porque eu tenho um grupo lá, então as pessoas não conhecem ninguém, né? Tem 10 pessoas lá no meu grupo, ninguém nem sabe de onde o meu cliente está falando. E eles vão e começam a se comportar. Por que as pessoas acham que é religião? Porque esse acesso a esse campo de informação, as pessoas acham que é um espiritismo. É espiritual, né? É espiritual. É algo, mas não é espiritismo, entende? É uma informação que tá ali, tá disponível. Você não usa a teoria de Allan Kardec. A gente só fala, mostra, né? Mostra. Por quê? Quando eu sou por energia, você também. Né? Isso aqui é energia condensada. Isso não é material. Isso é energia condensada. Nós estamos interligados, né? Se a gente começar a buscar no microscópio, a gente vai ver que é vácuo quântico, a energia. E eu também sou. Quando eu abro um campo de constelação, que é esse espaço... então aqui, se a gente quiser fazer uma constelação nós três, a gente pode fazer. Você vai ficar disponível para esse tema. Então, digamos que a sua esposa chegue aqui e fala, eu quero fazer uma constelação. Fala, então vamos fazer. A gente pode fazer com os bonequinhos e pode fazer com as pessoas. Aí eu falo, eu faço oculta. O que é isso? As pessoas que entram representando outras pessoas, elas não sabem o que elas são. Então, por exemplo... Digamos que a sua esposa quer saber sobre um sítio, um imóvel que ela quer vender. Então, eu vou colocar você representando o imóvel e ele representando o cliente. E ela representa ela mesma. Ela pode ficar no campo dela como ela, como a vendedora. Você vai sentir... Por exemplo, nossa, eu não consigo sair daqui. Eu quero sair desse lugar, mas eu não consigo me mexer. Não é que a pessoa não pode, ela pode, mas ela fica ali, parece que ela está recebendo alguma informação que não deixa ela sair. E daí, depois, quando eu conto, né, o que é, a pessoa fala, por isso que você não conseguia se mexer, porque você é um imóvel, né? Então, só um exemplo bem simples assim. E aí, ele, digamos que ele é o cliente que quer comprar, né, esse imóvel. Se você olha para ele, ele olha para você, mesmo vocês não sabem o que vocês representam. Mas você olha e fala, eu gostei dele. E ele fala, eu também gostei dele. Isso é uma boa resposta, porque a gente está vendo que imóvel e cliente se conectaram. Agora, se você fala, eu não quero chegar perto dele, e ele vem para a tua direção e você diz, eu não quero que ele chegue perto. Então, essa informação, ninguém está falando para você, você sente, porque é uma informação que está dentro de um campo. Eu sempre digo para as pessoas que vão nos meus grupos, imagina que você está entrando numa bolha. E essa bolha tem tudo que esse cliente precisa. E aí a pessoa sente. Aí, às vezes a pessoa fala, não gosto, gosto, eu quero, não quero, eu quero sentar. Isso é o que acontece numa constelação. Ele traz a informação do campo e o constelador vai lendo essa informação. Né? Então quer dizer que numa reunião, num encontro seu, numa mentoria, as pessoas praticamente se conectam, ouvindo você falar desse jeito, as pessoas começam a se sentir conectadas uma com a outra, porque quando você olha o planeta de fora, você imagina um corpo só. Então nós somos todos conectados. A gente fala interligados e interconectados. Eu não tô aqui sozinha. Em algum momento a gente se conecta.
Em algum momento a gente está junto em alguma coisa, porque nós somos pura energia. E essa energia faz com que a gente fique conectado. Uma vez conectado, para sempre conectados. Né? E nós estamos, não sei se você já percebeu, mas nós estamos presos aqui na Terra, né? Verdade. Tem uma galera tentando ir para outros planetas, mas é uma prisão. Então, a gente está aqui nesse processo de evolução há muito tempo. E se você começar a conversar com as pessoas, você vê que a história é a mesma. Só muda o contexto. Na raiz é a mesma. Quando uma pessoa tem medo de participar de um grupo, que isso é um desafio que a gente enfrenta nas cidades pequenas, né? Participar de um grupo de constelação pelo medo de se expor. Quando a pessoa vê que ali naquele grupo todas as pessoas sofrem daquele mesmo desafio, tem aquele mesmo problema. Então, não é o problema seu e nem meu, é o nosso problema. Só que, às vezes, eu estou enfrentando esse problema de uma forma muito maior do que você. Mas você tem esse problema. Eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto, assim. Você falou dessa conexão, tá? Que nós estamos aqui, mas nós estamos vivos. E como que você entende o que você fala, explica essa conexão com o meu passado, lá com meus pais que já se foram? É porque esse campo, lembra? Por isso que eu comecei pelo campo de informações. Esse campo, ele não se apaga. Ele não é apagado, ele mantém-se. Ele fica aqui na minha mente? Como é que é? Ele fica no nosso inconsciente. 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 Então, esse consciente, isso que a gente está conversando, é consciente. Agora, tem muita coisa que está inconsciente. Por isso que quando o cliente chega e diz, Tati, eu quero fazer uma constelação de relacionamento. Mas meu marido, ela conta uma história. Aí eu deixo ela contar, porque ela quer contar, mas aquela história não importa para mim. Porque eu não quero saber a história dela. A história que Você não é psicóloga, né? Não, é porque a história que ela contou é a história que ela criou na cabeça dela. Eu quero saber o que fez ela viver essa história. Eu quero saber o que está por trás dessa história. E aí a gente vai ver que uma tia lá atrás foi deixada pelo marido, o marido foi embora e abandonou a tia com 3, 4, 5, 10 filhos. E ela, eu vou explicar aqui através dessa hierarquia, que é essa ordem, né? Por que ela está conectada com essa tia? Né? Então, as leis sistêmicas, elas são a base da constelação familiar. Quando eu abro uma constelação, eu quero saber qual é a lei que foi desrespeitada. Por que Bert Hellinger denominou de lei? Porque ela funciona como a lei da gravidade. Se eu soltar esse celular, ele vai cair, vai quebrar. Não tem problema, vai quebrar. Independente, se eu não quero que ele quebre, ele pode quebrar, né? Ele vai cair. E as leis sistêmicas, depois Bert chamou de ordens do amor, e hoje a Brigitte, que é essa formação que eu faço com a Neiva, ela chama de forças do amor. Por quê? Elas regem qualquer sistema familiar. Mesmo que você diga assim, Tati, eu não concordo com a lei do pertencimento. Faz diferença nenhuma. A lei vai estar agindo no seu sistema, em você, nos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, igual. Você falou que há um estudo para transformar, né, em questão de universidade, né, transformar em curso superior. Então, existe vários teóricos que falam sobre. Muito estudo tem sido feito, né? Muitos profissionais, inclusive da área da psicologia, né? Mesmo que ainda existe essa não aceitação, né? É a base de uma boa convivência, eu vejo assim, a constelação de uma harmonia para todas as áreas. A gente tem hoje no direito sistêmico, tem na pedagogia, porque é uma base que vai para qualquer área. Você pode usar isso que eu vou te mostrar aqui da constelação em qualquer área da sua vida. A psicopedagogia, né? Sim. Então, a gente tem formação, por exemplo, de pós-graduação, sim, né? Já tem pós-graduação e muito forte. E isso é muito bom e muito importante, que a gente consegue levar para qualquer área, desde da pessoa, né? Você, quanto a tua escola, quanto o teu trabalho, a tua empresa, você consegue colocar essa harmonia, porque o respeito e a compensação adulta, né, que você vai entender, é uma harmonia para a vida da pessoa. Se eu tenho uma equipe de funcionários que tem problemas em casa, você vai ter uma equipe organizacional problemática.
Porque a equipe são as pessoas, né? Quando você organiza isso, você tem uma equipe que flui mais, que atinge metas, que não briga, que não tem discussão, porque é a base, são essas leis, né? Então, tá, vamos falar das leis? Bom, primeiro eu quero abrir Tá. uma parênteses. Tá, Como que foi que isso apareceu na sua vida? Qual foi o primeiro Ah, contato? Né? Porque nós estamos falando aqui, tá bom, bate o papo, né? Mas a gente tem que perguntar, qual é o primeiro contato que você teve? Qual que foi essa ideia? como você- que chegou, que né? chegou até É. você? Isso é muito legal. Então, assim, eu casei com 16 anos, né? Você me conhece desde nova. E com um homem bem mais velho, tenho 2 filhos, eu tenho um de 21 já. E a minha vida, eu não conseguia chegar num lugar de felicidade, né? Eu tinha tudo, uma casa boa, carro. Viajava muito. Viajava, mudava pra lá, pra cá, mas existia sempre uma tristeza, uma angústia, uma insatisfação, né? Aqui dentro passei por depressão, hoje eu vejo, né, que eu tinha uma depressão, tinha pensamentos suicidas, então tudo isso eu passei e chegou um momento que eu não estava mais suportando, né? E aí você sabe, meu irmão se acidentou, né? Ficou tetraplégico e isso para nós foi um choque muito grande. Então nesse momento eu falei, tá, mas o que está acontecendo, né? Cadê Deus, né? E foi nesse momento que eu tive a oportunidade de receber uma luz, assim, de entender que o mundo não é material. E quando eu entendi que existe muito mais coisas além do que a gente vê, quando eu comecei a compreender que eu não era maluca, né? Que eu precisava estudar, não Mas era... existia muitas dúvidas, assim, em relação a isso. Na sua Muitas, cabeça, porque assim. eu já cresci, eu já nasci uma criança diferente. Eu lembro que a Placidina, ela sempre conta, quando eu vou lá no salão, que desde pequenininha eu dava conselhos para ela. Ela ficava reclamando lá de situações e ela disse que eu dava conselho. E ela fala, o pior é que os conselhos serviam. Tipo assim, desde pequenininha eu já tinha essa habilidade. Mas você acha que isso é um dom ou habilidade? É uma habilidade. Habilidade. Uma habilidade que eu já nasci com isso, né? Porque faz parte do meu propósito. Só que eu precisei passar... Hoje eu vejo que eu precisei passar por todos esses desafios para ser essa pessoa que dá conta de ouvir o cliente e falar, eu conheço esse lugar. Ei, mas como que funciona na questão você, o seu eu, né? Vamos falar Tá. do seu eu. Como que funciona essa questão da constelação? Você mesmo faz em você ou alguém tem que fazer? Tá, vamos voltar lá para a primeira pergunta que eu já emendei aqui numa outra coisa. Então, quando eu cheguei nesse lugar de não dar mais, eu não sei mais o que fazer, porque eu já tinha estudado um monte de coisa, eu já tentava fazer as coisas e eu não saía do lugar, aquela insatisfação me consumia. Eu preciso me salvar desse lugar, né? Eu sempre digo isso. E aí uma amiga que era minha cliente, ela chegou para eu atender ela e eu tava lá, só chorava e reclamava. E daí ela falou, Tati, tem um livro que eu vou te indicar que vai ser bom para você. E esse livro chama Simetria Oculta do Amor, que é de Bert Hellinger. Eu comprei o livro, vim aqui para fazenda, que na época eu morava em Cuiabá. Vim para fazenda e eu comecei a ler. Zé, sem mentira, eu tinha noite que eu tinha vontade de jogar aquele livro na parede. Eu sempre conto isso porque era a minha vontade. Eu tinha um ódio daquele livro. Por quê? Porque tudo que dizia ali era realidade. Então, qual é a primeira reação que a gente tem diante de algo que é verdade? Então, Não. então a verdade dói. Dói. E aí você fala, não, isso aqui não, tá errado, eu não quero. E aí eu ia dormir, né? Porque lá na fazenda, todo mundo dorme cedo, eu ficava lendo. Lendo aquele negócio, gente, que ódio desse alemão, né? No outro dia eu voltava a ler. E foi o que me... Peraí, ali eu já comecei a fazer constelação. Porque o que é a constelação? É você tomar consciência. É trazer à luz algo que você não viu. Que a sua historinha, quando você conta a historinha, aquilo vai se tornando a sua verdade, a sua realidade. E aí peraí, não é bem assim, né? Essa historinha não tá bem contada. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer pequenos movimentos, voltei, fiz um movimento que foi muito difícil, que foi pedir a primeira vez a separação, né? Que era uma coisa, um desafio na minha vida, que depois eu descobri que era uma lealdade às minhas antepassadas, esse lugar onde eu não conseguia sair, né? Não tinha força.
E aí eu comecei a fazer, ouvir muito, mudei para Juína, né? E para ficar mais perto dos meus pais, para me sentir mais segura para esse movimento que para mim era tipo atravessar o planeta, né? Era tão a lealdade familiar que eu tinha às minhas antepassadas era tão grande que eu não dava conta daquele movimento. Eu precisei vir para perto dos meus pais para sentir essa segurança e fazer o movimento. E aí eu continuei nesse processo de busca e de estudos só ouvindo. Eu não trabalhava na época, então eu ficava fazendo as coisas de casa ouvindo, colocava fone e ficava ouvindo. A Simone Arrojo, que foi, eu falo que encontrei já ela lá em Florianópolis e agradeci pessoalmente ela, porque ela me ajudou muito através desses trabalhos, né, de YouTube. Ela tinha um programa na Rádio Mundial e ela atendia, então a pessoa ligava e ela constelava ali a pessoa através dessa conversa. E eu ouvia aquilo e eu ia conseguindo sair daquele buraco que eu tava. Quando eu fui para Florianópolis, eu comecei a fazer minha primeira formação. E olha que loucura. Aí você gostou da coisa, aí tu já, Nossa, já começou a buscar. Porque quando eu estava fazendo estética e imagem pessoal, eu fui convidada pela uma outra Simone, uma terapeuta naturóloga de Cuiabá, para fazer um curso de florais. Chamava Florais dos Golfinhos. Foi o primeiro curso na área de terapias energéticas, né, que eu fiz. E aquilo já, falei, tem alguma coisa que não é material para mim, porque eu queria o quê? Eu queria coisas materiais, né? Eu queria uma loja, eu queria ter uma profissão de coisas físicas, né? Então, estética, eu queria ter um salão, eu queria ter uma estética facial, corporal, mas aí eu percebi que não era essa beleza que eu buscava, era uma beleza mais profunda. E então, me conectei com esse curso, mas isso passou. Né? Ficou lá, eu não fiz mais nada com isso. Quando eu conheci a constelação, voltei a me conectar com esse lugar de terapia. E aí eu fui para Florianópolis e comecei a fazer essa formação. E eu lembro que o primeiro dia, era uma sexta-feira, e ela começou a falar, e aquilo era tão terrível para mim o que ela dizia, que eu conto isso, é até engraçado, mas eu vou contar aqui, porque vocês merecem. Eu tinha vontade de tirar toda a minha roupa, essa sensação que eu tinha, de tirar toda a roupa e sair correndo, de desespero, porque eu não sabia mais o que fazer. Muita gente ia gostar. Mas é engraçado. É meio engraçado mesmo. Olha como o cérebro é tão desesperado, aquilo que eu estava ouvindo, que parecia que nada mais fazia sentido para mim, fazia conexão. Então, era um desespero, a sensação que eu tinha. E eu lembro que ela ia falando e eu ficava numa mistura de raiva dela, que era a mesma coisa do livro, porque era verdade, e também de vontade de... a impressão que eu tenho dessa imagem é de começar do zero, sabe? Então, eu vou fazer diferente, eu vou começar do zero. Então, essa coisa de começar do novo, né? E aí eu fui me trabalhando e chegou um momento que eu fiz a minha primeira constelação na formação, porque ela sorteava, era um grupo enorme, 35, 37 pessoas. E sempre no domingo ela fazia as constelações, sexta e sábado era teoria, domingo eram as constelações. E aí um dia eu fui para casa e eu falei, amanhã eu vou ser sorteada e vou fazer uma constelação. E fui sorteada e eu fiz do meu relacionamento. E foi uma das constelações, assim, depois, né, as pessoas vinham me falar que são pessoas que já estavam ali há bastante tempo com ela, muito forte. Porque foram várias antepassadas, pessoas representando essas consciências, essas memórias, lembra que sempre é uma memória, né? Que precisaram me acolher, porque eu estava tão envolvida numa lealdade a essas antepassadas, por conta das leis, que eu vou explicar depois, vocês vão entender, que eu não conseguia viver a minha própria vida. Eu vivia a vida delas. Eu estava tentando viver a vida de outra pessoa e não a minha. E ali, daquele momento, eu comecei a me despir. Né? Agora um despir diferente. Exatamente. Não literalmente. É porque o cérebro, ele traduz de uma forma, né? Então, eu comecei a me despir, a soltar o que não era meu. Peraí, essa realidade não é a minha. Eu vivo em outra realidade, eu posso fazer diferente agora. Na verdade, tipo assim, esse diagnóstico que é feito através da constelação, aí a partir do momento que eu descubro tudo isso,
é isso, resolve? Como é que é? Então, por isso que hoje eu sou mentora. Porque aí eu percebi, nesses 4 anos de trabalho, eu percebi que só a pessoa ver demora muito. Às vezes ela não dá conta de caminhar sozinha. Às vezes ela precisa procurar uma outra terapeuta. Então, eu decidi fazer a mentoria, que é acompanhar a pessoa por um tempo, após aquela constelação, não para explicar a constelação, não é sobre isso. É o que fazer com o que eu vi. Isso é a mentoria sistêmica. Como eu posso me liberar disso? Porque eu, nesse processo, nesses anos, desde 2019 que eu comecei, eu fiz muitas terapias. E ainda faço, né? Para conseguir me soltar daquilo. Porque você vive uma realidade que não é sua. E aí, até você começar a soltar aqueles nós, precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Porque terapeuta sempre fala, né, que a terapia todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer. Porque é uma ajuda, né? É uma ajuda de fora. Eu tô vendo a sua história de fora, eu não tenho vínculo emocional com você em relação àquilo. Então, eu posso falar, olha, sua mãe, você em relação à sua mãe, você em relação à sua esposa, porque eu tô fora dessa história, né? Por que não pode ser, o psicólogo não pode ser da família, né? Porque ele tem envolvimento emocional, ele não vai dar conta de dizer, rompe com a sua mãe que você tá sendo filhinho da mamãe, né? Corta o cordão umbilical. Corta o cordão umbilical, vai pra sua vida, ai, mas é difícil, mas você dá conta, você é adulto, né? Então, isso tudo é um terapeuta que vai te ajudar. E o diferencial da constelação é esse lugar rápido que você chega na resposta. Eu tenho vários clientes aqui que poderia dar depoimento de uma coisa, a pessoa ligou para mim e falou, Tati, me indicaram você para fazer uma constelação. Tá bom, vamos fazer hoje? Vamos. Aí vai lá no grupo, faz. Depois eu falo com a pessoa, nossa, Tati, foi tão maravilhoso. Porque ela deu conta daquele processo. Se talvez ela não tivesse dado conta, ela teria me procurado. Olha, tô com essa dificuldade. E aí a mentoria sistêmica é isso. Então, então agora a gente vai fazer um outro processo. A partir do que você viu na constelação, esse caminho é melhor, esse caminho não, né? Um aconselhamento. Antes de não entrar nessa parte da prática, vamos falar sobre a questão das leis. Tá. Como que funciona? Então, tá. As leis sistêmicas. Lei do pertencimento. Ela diz que todos têm o direito de pertencer. Todos quem? Todos que chegaram naquele sistema. Então, um filho que foi abortado, um filho que foi tido fora do relacionamento, um assassino que precisou ir embora, um ex-marido, uma ex-esposa, mesmo que tenha causado danos, né? Então, Tati, como assim? Essa pessoa pertence ao sistema. Até o abortado? Principalmente o abortado. Ele tem a criança abortada, mesmo que tenha sido espontânea, mesmo que tenha sido no começo, ele tem um lugar de pertencimento. Todos que chegam naquele sistema pertencem a um lugar. E aquele lugar não pode ser ocupado por outra pessoa. Aquela consciência, aquele lugar é dele. Então, tá. Pertencimento. Tem um casal, teve um filho. Aí teve o segundo filho, foi um aborto. Teve o terceiro filho. O terceiro filho é o terceiro, mesmo que o segundo não tenha nascido. Se ele fala que ele é o segundo filho, ele não está ocupando o lugar dele de terceiro e nem o do segundo, porque o segundo tem dono. Então, isso é pertencimento. Como que a gente pode já começar a criar uma harmonia, uma constelação aqui, uma harmonia no nosso sistema? Quem eu estou excluindo? Faz essa pergunta. Qual dos dois? É o que tá abortado ou o que tá vivo? Quem eu tô excluindo? Aquele que você tá excluindo é o que depois alguém vai querer representar ele para compensar. Isso vai tudo subconsciente? Tudo inconsciente. E quando a pessoa vê, ela pode fazer diferente. Por isso que a constelação é importante, porque eu posso ver. Quando eu vejo, eu posso fazer diferente. Tudo que vem à luz, depois você continua fazendo essa safadeza, né? Porque você sabe que não é assim mais. Então, você pode fazer diferente. Toda pessoa que é excluída... Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma constelação uma vez, até para uma moça de Juína. Ela teve um relacionamento lá no Sul e ela teve um aborto. Esse relacionamento, o parceiro era agressivo e ela perdeu esse bebê nessa gestação. E ela veio embora para o Mato Grosso. E ela excluiu essa pessoa. Tipo assim, isso nunca existiu na minha vida.
né? Nem a pessoa e nem o bebê. Ela começou a vida dela novamente, teve outros parceiros, teve filhos e ela me procurou para falar sobre o filho. E na constelação eu não sabia de nada, tá? Ela só falou: meu filho tá com essa dificuldade, eu quero olhar por quê. E me falaram que a constelação é bom. Tá, vamos olhar para isso. Na constelação, a filha mais velha, que o primeiro filho tem que ter ombro, porque é pesado. Porque ele abre caminhos, né? A filha mais velha não confiava nela de jeito nenhum. Não aceitava, não gostava, né? A representação, tá? Então, uma pessoa entrou representando a filha mais velha. Essa constelação a gente chama de hierarquia do sistema atual ou hierarquia do sistema de origem, né? Que é o meu marido e meus filhos, ou meus pais e meus irmãos. E aí essa filha não gostava e falava que não confiava e queria cuidar do outro irmão. Porque depois da constelação ela foi me explicar que ela tinha um relacionamento antes, teve um aborto e que ela excluiu mesmo a pessoa, porque foi uma história difícil na vida dela, ela tinha o direito de não lembrar, só que ela precisava dar um lugar. Como ela abortou e não contou, a filha não confiava na mãe, inconscientemente. E aí a filha, essa filha mais velha, foi embora, novinha foi embora com o pai e deixou ela, a mesma história que ela fez, ela foi embora e deixou essa história para trás. Então lembra da repetição de padrão? Só muda o contexto, mas a raiz é a mesma. Né? Então, esse lugar de pertencimento, ele precisa ter. Quando você tem um aborto, você diz: eu tenho 4 filhos, 3 vivos. E para os meus clientes que vêm tratar desse assunto, né? Ou que esse assunto vem como resposta de um problema, principalmente de uma criança que está se comportando de uma forma agressiva na escola, por exemplo, muitos são abortos não contados. E aí eu digo: compra os gatinhos lá de bibelozinho, qualquer coisa que você goste e coloca lá na estante e você intenciona. Esse é o primeiro filho, esse é o segundo, esse é o terceiro. Porque toda vez que você olhar, inconscientemente, 1 segundo e meio, 3 segundos, o cérebro já reconheceu. Acredito que a maioria das pessoas, né, acaba caindo no esquecimento sobre a questão de aborto. Acho que não é necessário, Sim, no caso. porque não tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, você tem poder. Poder de quê? Poder de mudar. Quando uma criança vem depois de um aborto, ela não tem o direito, ela acredita que ela não tem o direito de viver, de ser feliz. Ela diz na alma, não na alma de espírito, na alma desse lugar maior que conecta tudo e todos, né? Ela diz: se meu irmão não pôde nascer, eu não mereço ser feliz. Daí é aquela pessoa que nunca consegue conquistar nada, é aquela pessoa que não consegue um bom relacionamento, é aquela pessoa que não consegue cuidar da saúde, porque inconsciente ela acha que ela não merece. Você acredita, então, que uma depressão ela inicia nessas profundezas que você está falando aí, do inconsciente? A depressão, na constelação familiar, ela é sempre uma negação em relação à mãe. Né? Em algum momento, não é consciente, lembra sempre disso, né? Não é consciente. Às vezes a pessoa fala: ai, mas eu converso, eu me dou bem com a minha mãe e tal. Quando a gente vai olhar a criança, às vezes lá com 5 anos, ela passou por uma situação que na cabecinha dela, ela falou: a mamãe não me ama. Ou a mamãe me bateu e ela não me ama. E aí aquilo virou a verdade dela. É aquilo que ela tá levando para a vida adulta. E quando ela olha para isso e ela diz sim para essa mãe, a vida dela muda. É porque geralmente, assim, muita gente fala que o estresse é uma porta, né? E às vezes, quando você submete a uma rotina, aí você começa a despertar isso. Mas mesmo assim a pessoa já tem no subconsciente dela uma predisposição, né? Eu não gosto eu sou aquariana, então não gosto de nada, né, muito fixo. Nada muito... Então eu sempre falo, cada caso é um caso. E a gente tem muita coisa para aprender, não tá nada definido, né? Nada é... A mudança, tudo muda no mundo, né? Pode surgir uma coisa nova aí. Pode surgir uma coisa nova. Então, a depressão é a não conexão com a mãe. Ok, isso Bert Hellinger comprovou e eu vejo nas constelações. Mas vamos ver o que mais, né? O que mais além disso? Não é isso. Pode ser algo a mais. Cada situação, né? Por exemplo, eu tinha essa depressão, né? Que na época eu
fui atrás de buscar ajuda, hoje eu vejo que era uma depressão, eu tinha pensamentos suicidas, e esse ano que eu fui trabalhar questões com a minha mãe, porque eu nunca tive problema com a minha mãe, mas eu tinha questões com a minha mãe, só que era de onde? Do útero. Esse ano eu vi o sentimento adotado, que é algo que a gente trabalha na constelação. Minha mãe passou por situações e eu estava na barriga dela, eu achei que aquilo era meu. E eu vivi a minha vida repetindo uma coisa que era da minha mãe. Por quê? Eu acredito, tá? Isso é uma opinião minha, né? Todos nós já nascemos com uma programação. O que eu vou fazer com essa programação são infinitas possibilidades. O quanto eu estou disposta a pagar o preço? Porque a mudança, ela tem um preço. E a maioria das pessoas não quer esse preço. Qual é o preço? É o desconforto. Você só cresce num lugar que é desconfortável. Pode observar, pode conversar com as pessoas. Está num lugar confortável, a pessoa não cresce. Ah, mas quando a água bateu na bunda, né? Quando aconteceu uma coisa, ela se mexeu, aí ela resolveu fazer. Aí ela começou a crescer. Eu fiquei anos... Fala zona de conforto, né? Zona de conforto, ou a famosa merda quentinha. Merda quentinha. Não é? Tá quentinho, tá mas é uma quentinho, tá merda. gostoso. Aqui eu sei como lidar com essa pessoa, então é melhor eu ficar aqui mesmo, né? Vai dar muito trabalho sair daqui, né? E esse meu trabalho é muito desgastante, estressante, mas aqui eu sei, se eu tiver que sair daqui, eu vou ter que fazer outra formação, vou ter que procurar emprego, vou ter que, às vezes, ir para um lugar que vai me... né? Não vou ser vista como que eu sou vista agora. É confortável ali, só que tá ruim. A pessoa tá entrando em depressão porque ela tá ficando, né, com a bioquímica do corpo dela tá ficando ruim, né? Porque a gente também sabe que a depressão é uma bioquímica. Então, sempre lembrar que tá tudo interligado, interconectado. É uma coisa só. Meu corpo físico é uma coisa com a minha mente, com essa mente externa que é esse inconsciente, né, do planeta. Então, eu não gosto de nada fixo. Eu gosto das coisas... Vamos sentar e vamos conversar? Qual é a sua questão? Qual é a sua dificuldade? Vamos avaliar, né? Para isso que um terapeuta precisa ter ferramentas. Como que ele tem ferramentas? Estudando, mas validando isso na prática, né? Um terapeuta que passa e que supera suas dificuldades, que cura suas dores, dor curada, é um sucesso para o cliente, porque ele já sabe como ele passa. A cada sessão que você faz é um aprendizado? Como é que é? Ou é rotineiro, assim? Você senta para fazer um... tem diferença? Não tem padrão. Não tem padrão. Não tem padrão. Por quê? A pessoa faz uma constelação comigo e aí eu vou sentar... vamos fazer uma mentoria? Vamos fazer uma mentoria. Porque eu quero tal coisa. E aí eu vou abrir espaço, né, para ela dar continuidade nesse processo da constelação. Geralmente, a gente começa com uma constelação para ver a história que está por trás, sustentando toda aquela dificuldade que ela está tendo. E aí ela vai trazer o ponto de vista dela e eu, com as ferramentas da terapia, eu vou auxiliando, né? Dou uma tarefa para ela, uma semana depois a gente volta e conversa. Como é que foi? E aí vai se avaliando. Teve dificuldade em fazer esse movimento? Por que ela teve dificuldade de fazer esse movimento? E aí entra, por exemplo, o coach. É um processo que é ótimo. São ferramentas excelentes, né? Para despertar a pessoa. Então, cada pessoa vai caminhar num passo. Não dá para eu colocar todo mundo numa caixa e falar, não, eu vou fazer a primeira sessão isso, a segunda isso. Eu acho que o sucesso do terapeuta, né, desse trabalho é justamente você estar aberto para o que o cliente está te trazendo. E aí você trabalha com aquele lugar que é desconfortável. Não é o que eu programei, é o que o cliente vai me trazer. E aí eu tô pronta para aquilo. Porque eu tenho um mentor que ele fala, se o cliente passar o portal é porque eu tô pronta. Ou seja, eu te fiz uma proposta, você aceitou? Eu não me preocupo se eu vou dar conta. Se você passar é porque eu vou dar conta, né? E aí o cliente também tem que estar nesse lugar de entrega, de sim, né? De eu vou me disponibilizar meu tempo, né? Minha conexão, meu estudo, porque eu vou dar-lhe tarefa para a pessoa, né? À medida que ela dá conta. Se eu vejo que ela vai dar conta de fazer um exercício, eu vou dar um. Se eu ver, tem cliente que eu dou 3, 4, eu falo, ó, eu sei que você dá conta, rala. Vamos lá, porque o tempo tá correndo, né? Então, esse lugar é um lugar de pessoa adulta. Só quem pode mudar a vida é a pessoa que está no adulto. O que é o adulto? Tá ruim, eu sei que eu vou sofrer, mas eu estou disposta a pagar a conta. Quem paga a conta, adulto ou criança?
É um adulto. Adulto. Adulto casa, adulto paga a conta, adulto viaja, criança só faz se o adulto deixar, né? Então, sempre a gente tem que se perguntar, eu tô no estado criança ou no estado adulto dentro dessa dificuldade? Ah, entende isso? Tem disso! Inclusive, né, vou aproveitar aqui e fazer... comentar que eu tô lançando um e-book, que aqui agora até início de fevereiro já tá quase pronto, e o e-book, o início do e-book é sobre o estado adulto. Eu não consigo trabalhar com uma criança. Um homem de 40 anos na minha frente agindo como uma criança, eu não consigo. Aí tem bastante, né? Tem muito! Tem muitos! Fala comigo aí, Rodrigo. Fala aí, Rodrigo. Conhece algum? Conhece? Eu também. Tem, né? Então... Você tá citando das leis, você falou de uma. Quais são as outras? E aí depois, então, o pertencimento, geralmente quando o pertencimento, essa lei é desrespeitada, ela traz a desordem na segunda lei, que é a hierarquia. Hierarquia é o lugar que cada um chegou. Então, o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, né? O primeiro marido é o primeiro marido. É a ordem, né? É a ordem, a lei da precedência. Quem chegou antes tem precedência, não é que é mais importante, é que vem antes, né? E tem lugar. Então, isso na empresa, um chefe que, às vezes, uma pessoa tá ali há muitos anos trabalhando. Você tá aqui, né, ali na rádio, trabalhando, sei lá, quantos anos, né? 28. 28 anos. Aí chega o Rodrigo... Chega o Rodrigo aqui, que ele fez uma formação em... Como que é o Ele trabalha em TI também, né? Não, mas o teu trabalho lá. Mas também o rádio precisa de TI. É? Precisa. Então ele chega, mas para ocupar o seu lugar. Ele chega... locutor, né? Radialista. Locutor. Ele fez lá um curso lá na Europa e ele chega aqui se achando. Falando inglês, e tudo. E aí ele vem e não respeita você que tá 28 anos na empresa. Ele chega chegando, tipo, eu sei mais que você. E aí, isso é uma desordem, porque você tem o seu lugar. Mesmo que você não tenha uma formação, você está há 28 anos nessa empresa. Se ele não respeitar esse lugar, vai ser uma bagunça. Então, o primeiro é você. E isso a gente leva daí para a família. Primeira esposa, não deu certo, separou, é a primeira. A segunda é a segunda. Ela precisa saber que ela é a segunda. A quinta é a quinta. Ei, uma dúvida sobre essa constelação familiar. Por exemplo, um adotado. Como é que ele entra nessa constelação? O adotado, lembra sempre que nós vamos buscar... a conexão que nós temos é com a nossa família de origem, a família biológica. Mesmo que ele não conheceu a família, ele tem a memória genética. Então, porque, tipo assim, foi adotado pequenininho, aí ele vai fazer uma constelação. E aí, como que funciona? Eu tenho um caso de uma moça que tá comigo desde que eu comecei praticamente, é um sucesso. Ela fez muitos trabalhos, é lindo, esse trabalho é lindo. Porque os pais biológicos são sempre os primeiros que vêm no nosso grau de vida, digamos, de escolhas de vida, né? Sempre vai ser mais forte o sangue. O que tá a informação do sangue, da genética é mais forte, né? Tá. Então, o adotado, ele sempre vai se conectar com o biológico primeiro. Depois, fica um pouquinho atrás os pais adotivos, né? Os cuidadores. Então, os cuidadores estão sempre ali, porque se não fosse eles, né? A vida talvez... Eu posso tocar no bonequinho? Claro. Que é a mãe, né? A mãe. Vamos supor aqui que a mãe, ela vai lá e pulou a cerca e o marido não ficou sabendo, ficou grávida. Aí a criança nasceu. Tem como você descobrir? E, inclusive, eu fiz uma constelação esses dias de uma mulher. Gente! E aí, você fala? Ô, Zé. Por exemplo, se é o homem lá, o homem vai fazer constelação. Ô, Zé! Ué. Olha, essa constelação foi muito forte. Ela não me contou isso, né? Ela não contou. E aí chegou no dia da constelação. Gente, por isso que o pessoal fala que é espiritismo. Aí, Rodrigo, imagina. Porque eu vou fazer a constelação, saber que o filho não é meu, e aí? Lembra que a história tá ali. Ela só não tá... Você não vai resolver o problema, você vai criar um. Mas quem é que precisa de solução? É o filho. Quem precisa do pai é o filho, mas essa mãe, ela tem a opção de contar ou não, mas ela precisa saber que aquele lugar, aquele homem tem um lugar. Você não achava que eu ia fazer uma pergunta dessa, né? Não.
Olha, eu quero saber por que você está fazendo essa pergunta, Zé. Não, é só curiosidade. Não, foi bom, foi ótima a pergunta. E Zé, vai direto ao ponto. Depois ela me falou, daí ela teve que me contar na constelação. Ela estava online em São Paulo, nunca tinha visto a mulher, ela me chamou, ela me viu no Instagram, numa propaganda, me chamou, e daí me contou uma situação e tal, que ela estava vivendo, e eu falei, beleza, vamos fazer isso e tal. Chegou lá, vai daqui, vai dali, daí ela falou, não, é que esse filho aí, ele não é filho do meu marido. Ele é o filho de uma relação extraconjugal que eu tive e meu marido aceitou, contou. Nesse caso, ela contou, ela sabia. Ela contou. É daquela história do pai que cria, né? Ela aceitou, o marido continuou com ela, só que a filha não sabe. A filha... E aí, isso a gente tem... como que a filha estava? A representante da filha, né? No chão, completamente. Aí você dá orientação? Como é que é? Daí eu dou orientação para a pessoa. É assim, ó. A constelação, a gente não pode se envolver, o constelador se envolver, porque é uma percepção que você tem que é só sua. Se eu, como consteladora, começo a falar, mas você viu que o filho estava assim, que o marido foi para lá, eu começo a dar a minha versão daquilo, eu mato a sua cura, porque é uma coisa que a pessoa vê ali que vai mudar a vida dela, é uma frase, é uma postura, um olha para lá e outro para cá, aquilo conecta nela na história dela. Mas você apresenta o problema para ela, né? Exatamente. A situação é essa, mas é ela que decide. E daí, durante a constelação, vem o que a gente chama de frases de solução. Então, por exemplo, já que você trouxe esse exemplo, né, maravilhoso, que é muito... Sabia que o número de pessoas que desconhecem os pais é enorme? Eu não lembro agora, mas é enorme. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Isso é horrível para a pessoa. Se der tempo, eu explico. Então, quem é que estava excluído? Lembra que eu perguntei? Quem é a pessoa que você exclui? Era o pai da menina, completamente excluído. E aí, a frase de solução é ela dizer para esse homem, você faz parte. Dizer para ela, não para o homem, mas para ela. Você faz parte. Você é o segundo, porque daí ela estava casada. Então, ela casou, o primeiro é o marido. O segundo é ele. O certo era ela sair desse relacionamento, o certo falando pro fluxo desse amor, né, das futuras gerações. Porque lembra que nada é excluído, vai continuar. Lá na frente alguém vai pagar essa conta. Tá? Então, ela dizer, qual é a solução? Ela reconhecer que ele faz parte. Reconhecer. Talvez no leito de morte dela, ela vai ter coragem de dizer para a filha e a filha vai poder fazer escolhas diferentes, vai poder procurar esse pai, conhecer os irmãos, vai ter outra história. Mas a filha, se depois, quando ela se conectar com essa família, ela vai ver que ela tem muito dessa família que ela desconheceu mesmo, não sendo criada e sabido do que era, né? Por quê? Porque passa, não tem como mudar, né, as informações que a gente carrega. Por que fala prole, né? A pessoa vai carregar aquele DNA, né? Carrega o DNA, não tem como, né? Sim, é um padrão. Lembra do padrão de repetição? Vai continuar. Então, a pessoa, o ambiente, hoje a epigenética nos mostra que o ambiente pode modificar você, né? Então, se ela, digamos que esse pai, sei lá, tô dando um exemplo. Esse pai era um bandido de uma família de assassinos, né? Pode ser que o ambiente onde ela foi criada mude isso nela, ela reprograme a genética dela, a célula dela, e mude para frente. Né? Pode ser, porque o ambiente onde ela está vai moldar ela. Ela pode passar pro filho, por exemplo, uma outra coisa. Genética. Outra genética. Só que muitas coisas ela vai continuar. Então a genética, ela entra em metamorfose? Como é que é? Então, a epigenética mostra que você pode modificar. Você pode modificar padrões de comportamento, né? Crenças. O padrão. Crenças. Então, não é porque você vem de uma família X que você vai continuar sendo assim. Se você estiver num ambiente diferente, você pode modificar a sua informação genética. Né? Que é a epigenética que nos... Muito interessante. Eu até vou indicar aqui presente para vocês um livro que eu gosto muito, que é A Biologia da Crença. Agora esqueci o nome dele. Biologia da Crença, eu vou olhar ali depois. Mas é um livro maravilhoso que mostra como o ambiente pode moldar as nossas relações, né? Por isso que você precisa tomar cuidado, quem que tá com você, qual é o tipo de ambiente que você está frequentando, porque isso vai fazer você se tornar aquilo, continuar sendo aquilo. Tipo assim, você tá falando umas situações assim que a gente começa a
algumas coisas a gente procura entender, né? Porque às vezes quem não tem um conhecimento, você tá falando aí em coisa mais técnica. Qual que são os benefícios que uma mentoria dessa ou uma consulta com a constelação familiar pode trazer para uma pessoa? O que ela pode? Ela pode mudar da água para o vinho, ela pode entender a vida. Como é que será a vida após mentoria? A pessoa pode ser feliz, né? Tá bom assim? Mas tá. Por quê, Zé? Se você tem questões que estão ali impedindo você de ter um bom trabalho, de ter saúde, de ter bons relacionamentos, tanto afetivos quanto com a sua família, se você resolve isso, você é feliz. Você tem desafios? Tem desafios, porque esse planeta é um planeta de desafios, não é um planeta de o paraíso que a gente está esperando. É um planeta de transformação, de crescimento, né? Então, você vai ter desafios, mas você está centrado, você sabe quem é você está no seu lugar para tomar decisões, você está no seu lugar para fazer o que você tem que fazer, você está disposto a pagar o preço por aquela dificuldade que você vai ter se você tomar aquela decisão. Então, esse é a mentoria, a constelação e a mentoria é para você ser feliz. No fundo, é para você ser feliz. Para você sentir esse nível de frequência. A felicidade está lá em cima na tabela de Hawkins, né? Se você está vibrando em 150 Hz, você está no ódio, está na raiva. Se você sobe para 600 Hz, você está na felicidade, está na paz. Então, Eu já ouvi falar de cura com essas frequências. Com as frequências, sim. A Elaine Orives é maravilhosa, né? Trouxe, o Bob Proctor trouxe isso e muitos outros, inclusive o documentário Quem Somos Nós, é um documentário muito antigo, mas é maravilhoso também. E as frequências que nem ouve, né? Sim. Ó, código de barras, o que é? Você passa um código de barras desse celular lá, vai sair o iPhone, não vai sair Motorola. É um código de barras. Eu tenho uma frequência de vibração. Se a gente colocar o aparelho aqui, vai ver a minha frequência de vibração, vai ver a sua, vai ver a dele. Cada um tem uma frequência. Onde você está vibrando? Tá vibrando no medo, na vergonha, na raiva, no amor, na aceitação? Tabela de Hawkins, vai lá ver qual é a frequência. Isso também tá no meu e-book, tá? E a gente, é muito legal no futuro bem próximo, eu acho que vai ter uma máquina, assim, você vai estar dentro. Tem. Você entra dentro da máquina, sua frequência tá. Sim, porque isso é energia. Aí não vou precisar nem fazer uma constelação familiar. Inclusive, tem uma moça que ela era de Florianópolis, ela foi para São Paulo, a Grazi, ela faz já a constelação com as frequências, só que ela ainda usa o papel, né? Ela não tem eu acho que ela não tem a máquina ainda, mas ela usa o papel. Então, a pessoa vai escreve a frequência, ela sobe, vai naquela folha e sente, porque o nosso corpo, ele fala tudo. É que eu já vi fazer também uma consulta. Pêndulo. Não, eu tô falando consulta, você segura uma coisa assim, ligado no computador e parece lá, tem problema no fígado, tem problema no dá certinho. Dá, porque eu tive esses dias uma pessoa que tá numa situação bem difícil, doente, com vários exames, né? E ela fez esse, que eu fiz em São Paulo ano passado. Eu também fiz isso aí, eu tava com problema no fígado, deu lá. Se você fazer o exame, você vai ver. Gente, o nosso corpo é um reflexo da nossa energia, da nossa frequência, e isso tudo pode ser medido. Então, a ciência hoje, a mecânica quântica traz isso, né? Eu falo que bom, né? Que a gente pode... Vamos quebrar um tabu aqui. O que acontece quando é realizada uma sessão de constelação familiar? Só o pessoal entender para não achar que primeiro você faz uma oração lá e o trem abaixo, desce. Tá, então eu já vou fazer um convite para vocês. Não sei quando vai ao ar, né? Mas sábado, dia 11, eu vou fazer um grupo de constelação para poucas pessoas, assim, que a sala que eu vou fazendo é muito grande. Mas como eu faço, tá? Cada pessoa vai fazer de um jeito. Se tem pessoas novas, eu explico as leis sistêmicas, que falta a gente falar uma ainda, me lembra. Eu explico as leis sistêmicas, que como elas regem, né, os sistemas. Depois eu faço uma meditação. Peço para a pessoa colocar os 2 pés no chão bem centrados, relaxar, faço um mindfulness ali com ela. A pessoa não entra em transe, não, né? Não, ela vai respirar. É porque eu já fiz regressão. Eu também já. É bom. Ajuda. É interessante. Mas aí tá todo mundo sentadinho, respira, e aí eu vou fazendo, pode ser uma meditação guiada, pode ser só uma música, mas é só para a pessoa se desconectar um pouco do mundo fora e trazer a atenção para o corpo. Por quê? Isso é uma questão muito importante, o poder do agora. A gente nunca tá no agora. A gente sempre tá no passado ou no presente.
O que está acontecendo agora? E pensando no futuro. Presente não, no futuro. No passado ou no futuro. Nunca está no presente. Você não sabe o que seu corpo está sentindo. Porque você não está no corpo, você não vê o corpo. Você só vê, tá na mente, né? Então, essa respiração, esse momento ali de meditação que eu faço no início é para a pessoa se conectar com ela. Depois disso, aí eu começo a constelação. Então, eu tenho 1 cliente, 2 ou 3 clientes. Vamos começar agora com o Zé. Ele vai fazer a constelação dele. Qual é o tema? Você já me falou. Tati, eu tô com uma dificuldade tal. Então, eu anoto no papelzinho lá, dificuldade de escassez. Eu tenho muita escassez, né? Eu sinto, tudo é muito difícil, eu tenho medo de perder, não sei, né? É o teu tema. E aí, eu chamo uma pessoa. Rodrigo, você pode representar para mim? Aí a pessoa entra. E eu não falo para ele o que ele é, eu só mostro para você. O Rodrigo representa o pai. E aí eu vou ver como ele se comporta. O que ele está sentindo? Aí eu coloco o João para representar você. E eu e você sabemos, eles não. E a gente vai ver como que você olha para o seu pai. Aí daqui um pouco eu coloco alguém para representar a mãe. Aí eu vejo, de repente você vira e fala, não gostei dessa mulher aí não. A pessoa que representa, né, meu cliente, você. Não gostei não quero que ela chegue perto de mim não. Daí, opa, peraí. Não gosta? E aí a gente começa a descobrir o que tá por trás. Qual a informação que a sua historinha não tá contando? Que tá lá escondidinha, guardadinha. Eu sempre falo, é como se você abrisse um armário, pegasse um arquivo específico e lesse aquele arquivo. É isso a constelação. Então, e aí, a partir daquilo, a gente vai trazer as frases de solução. Eu que não consigo entender, assim, como é que era o fato. Você coloca a pessoa como fosse uma outra e eu rejeito aquela pessoa. Mas como que isso acontece? É a informação do campo. Lembra que eu te falei que existe esse campo mórfico, morfogenético? São as informações. Então, os padrões, o que aconteceu no sistema criou um padrão. Pode ser você na sua infância, que algo aconteceu ali com a mãe e você disse não para ela, mas você ainda era uma criança e aquilo virou um padrão. Você continuou dizendo não para a mãe mesmo depois daquilo ter passado. É uma memória. Todo excesso é uma memória. Toda memória pode ser trabalhada, pode ser ressignificada. Então, tudo que a pessoa está passando demais é uma memória que precisa ser ressignificada. E aí eu volto naquela memória, olho desse lugar de adulto, porque se a pessoa ficar na vítima, na criança, ela não consegue resolver. Ela vai olhar e vai dizer, odiei a constelação, não deu certo para mim, não quero nunca mais. Pode ser que aconteça isso, porque ela está na criança, ela não quer olhar para aquilo, ela não quer aceitar. Quando eu li o livro do Bert, eu fiquei com muita raiva. Foi a minha primeira, porque eu não queria aceitar aquilo. Que eu estava num lugar errado, que eu estava fazendo errado, de acordo com as leis sistêmicas. E aí eu falei, não, calma, vamos lá, vamos ver mais um pouquinho. E aí eu fui entendendo o que eu precisava mudar. Não é porque está errado que eu não posso mudar. Se eu ver aquilo, se eu trago à luz aquilo, eu posso mudar. Em apenas uma sessão você consegue resolver o problema, a pessoa tem que participar de várias sessões? Cada constelação ela vai resolver uma situação, se você estiver disposto. Então quer dizer que eu posso fazer um hoje, depois um tempão fazer outro? Fazer de novo. Por exemplo, a hierarquia. Você está enfrentando uma dificuldade. Tá, vamos lá, um processo, uma herança. Tá com dificuldade lá no processo da herança, que não sai, os irmãos brigam, não sei o que lá. Você vai ver o que tá por trás disso. Aí, talvez aquela constelação foi o suficiente, resolveu, cada um foi pro seu lugar na hierarquia e, ok, o processo andou, resolveu, todo mundo, né, ficou com a sua parte, acabou a briga, né? Às vezes, daí daqui 2 anos você começa a ter um outro problema. Uma outra dificuldade. Você pode fazer uma hierarquia de novo para ver se você está no seu lugar, se você já saiu do seu lugar, porque a vida vai nos tirando naturalmente do nosso lugar. Veio um desafio, por exemplo, com o pai ou a mãe que ficou doente. Você sai do seu lugar de criança e vai aqui cuidar da mãe, né? Ou fica no lugar do pai porque o pai morreu. Você pode fazer esse movimento de cuidar da mãe quando o pai morre, mas você tem que fazer esse movimento do seu lugar de filha. Então, você é grande, mamãe, e eu sou pequena aqui nessa relação, mesmo sendo adulta. Você é grande. Então, é você quem decide se a mãe ainda está com capacidade, né, de responder. Ela que sabe o que é melhor para ela. Então, não, ó, é o seguinte, agora o papai morreu, você vai lá para minha casa e não fala nada. Tipo, você vai. Lá é melhor pra você e acabou. Não, mas eu não quero ir pra minha casa.
Vamos tentar resolver isso para sua casa. Eu não quero ir, eu quero resolver isso aqui. Então, tem que ter um respeito. Isso é precedência. Os pais vieram antes, eles são grandes. Eu respeito. Agora, eu preciso ajudar minha mãe, ela não está em condições mentais, né? Aí sim, aí eu vou fazer ela ir lá para minha casa, mas mesmo assim eu ainda vou fazer ela ir, vou levar ela do meu lugar de filha, respeitando ela. Então, a gente fala que é uma postura interna. Hoje os filhos fazem muito isso com os pais, né? Chegou a uma certa idade, obriga os pais. Vocês não tem mais, não tem mais como falar mais, porque vocês já estão de idade. Eu dou sempre o exemplo assim: você pode começar quando você tem muita dificuldade de se colocar no seu lugar, porque a vida precisou te levar para um lugar de adulto, perto dos pais, né? Eu tenho uma cliente que ela que cuida da mãe. O pai foi embora e ela, desde 14 anos, ela começou a trabalhar e ela cuida da mãe. Ou seja, ela está ocupando o lugar do pai. E como que a gente vai fazer? Aí dentro da mentoria, eu tô orientando ela sair desse lugar. Só que ela tá a vida toda nesse lugar. Não vai ser fácil, vai ser desafiador. Se ela estiver naquele lugar adulto de eu vou dar conta, ela consegue, mas não é fácil. Talvez vai levar 1 ano, 5 anos. Num conflito na família, assim, a família que conflito, ninguém se entende, a mãe não entende com a filha. Quando vai fazer a constelação com você, que parte que você toca? A gente coloca a filha que está com conflito com a mãe, a gente começa com a filha e com a mãe. Aí, de repente, a mãe olha lá para o outro lado, né? Uma representação. Lembra que essa representação é sempre uma foto dessa informação do campo, tá? Então, eu tenho aqui várias, né? Eu tô vendo aqui vários quadrinhos. São as informações. Então, a constelação é uma foto daquela informação, daquele momento do sistema que está interferindo na vida dela. É isso que a constelação vai buscar. Então, eu coloco ela e coloco a mãe, né? Os representantes. A mãe olha lá para fora e para cima. Ela fica olhando para lá. Eu já sei que a mãe não tá vendo a filha. A filha pode virar do avesso, que a mãe não tá vendo. Eu já fiz uma constelação, inclusive aqui para uma moça de Juína também, que a mãe dava tudo para ela, tudo fisicamente, presente, casa, tudo. E ela, mesmo assim, ela se sentia abandonada pela mãe. Mesmo assim, ela não era o suficiente. Quando eu fui fazer a constelação, a mãe olhava para fora e a filha morria de chorar lá, querendo a atenção da mãe. Mas não era atenção física ali do dia a dia que a mãe estava, era atenção... Elas estavam no mesmo espaço? Não. Lá na constelação, não. Uma não sabia da constelação, que era a mãe, a outra estava em Juína e eu estava em Florianópolis. E aí, a filha querendo a atenção da mãe, a mãe presa numa coisa que a gente chama de ela estava indisponível para a filha. Por quê? Quando o irmão da mãe era jovem, eles eram jovens, a mãe sonhou que o irmão ia morrer num acidente de moto. E aí a mãe falou: fulano, eu sonhei que você ia morrer, não vai de moto. E ele falou: para de ser boba, eu vou. Foi, e ele se acidentou e ele morreu. Naquele momento, a mãe se desconectou do mundo. A mãe ficou disponível só para dor. Mas ela seguiu a vida no automático, ela seguiu, ela cresceu, ela casou, ela teve filhos. Só que naquela alma, naquele lugar de conexão, ela estava indisponível para os filhos. E essa filha, como é muito sensitiva, ela sentia essa indisponibilidade. As outras não tanto e não sofriam com isso. Mas essa sentia. E ela não entendia. Por que eu não consigo ver minha mãe? Mas eu te dou tudo. Mas ela não sentia conexão, era essa mãe indisponível. E aí, na constelação, eu vi, a mãe olhava para fora, mas como eu não sabia da história, eu fiz o movimento para ver se era um antepassado, não era um antepassado, e fizemos as frases e ficou por isso. Encerramos a constelação. Dias depois, ela veio falar para mim: Tati, será que tem a ver que minha mãe fez isso, aconteceu isso? Então, ela mesma, sem saber ali na hora, ela levou dias para se dar conta que podia ser isso. Eu não precisei falar nada para ela. Ela se deu conta e quando ela trouxe a informação, eu falei: sim, é isso. Por isso que não era para um antepassado. Porque quando alguém olha para fora e para cima, a gente entende que ela está olhando para alguém que veio antes, para um antepassado. E aí a gente faz frases de solução, vê quem é essa pessoa que está excluída, não quem é a pessoa, mas qual foi a situação. Geralmente tem uma vítima e um perpetrador, né? O perpetrador é aquele que causou o dano. Na constelação, a gente reconcilia vítima e perpetrador. A ideia é reconciliar, mas quem reconcilia é o sistema, né? Se ele não quiser, não tem nada que a gente possa fazer. Isso fica claro ali.
Então, eu vou, através dos movimentos, que é o que você quer saber, como isso acontece, lembra que nós somos energia e que existe um campo de informações que traz a energia. Então, os movimentos vão me mostrando para onde essa pessoa olha, por que essa pessoa não quer, o que essa pessoa sente? Ela sente raiva, ela sente medo? Ela sente nojo? Qual é a emoção? Qual é o sentimento que está aqui? Se tem esse sentimento, se tem raiva, pode ser que tenha um assassino. Então, vamos ver se é um assassino? E aí, a gente vai colocando as pessoas. É tipo um quebra-cabeças. Legal. E aí, o constelador, quanto mais centrado ele tá, o que é o centramento? É menos ego. Então, eu não posso estar preocupada se eu vou agradar o cliente, eu não posso estar preocupada se eu vou ter coragem de falar a verdade que está sendo mostrada, a realidade como ela é. Né? Então, se um pai, por exemplo, isso é uma coisa que causa bastante desconforto, né? E é importante a gente falar sobre isso. Se tem um pai abusador e tem um filho, não quer dizer que esse filho tem que aceitar isso, jamais. Mas ele tem que dizer sim para esse pai, não para o que o pai fez, mas para o pai que existe nele. Porque eu sou metade pai, metade mãe. Não tem como arrancar minha parte pai que não foi boa, minha parte mãe. Quando eu, de um lugar adulto, falo, esse pai é o pai que eu tive e eu vou usar isso para fazer diferente, para ter sucesso, para prosperar, para ser uma pessoa feliz, ela transforma toda aquela dor, ela sai da vítima e ela age. Porque o adulto age e ele vai poder fazer coisas boas com a vida dele e... Melhor, o que mais me move na constelação é a libertação dos descendentes. Porque eu tô fazendo os meus processos, eu tô vindo para um lugar de felicidade, de leveza, de harmonia, né? Com tudo. Mas os meus filhos vão estar muito mais à frente. Vão ter muito mais liberdade de fazer escolhas. Como que numa sessão, como você se comporta? Você se emociona algumas vezes ou não? Olha, eu já tive constelação que foi, assim, muito forte para mim. Que eu fiquei emocionada com os olhos em lágrimas, Mas assim. pelo sofrimento da... Não pelo sofrimento. Pela potência da força daquele trabalho, pela energia. O que acontece em mim, né, como consteladora, é o arrepio, assim. Eu sinto muito a energia através desse arrepio, que é uma comunicação com a fonte, né? Porque a nossa célula, ela tem uma anteninha que está conectada com o cosmos, né? Está virada para o cosmos. Então, essa é a conexão com tudo e com todos. Quando a gente quer saber se o que eu estou fazendo está no caminho, uma das respostas é esse arrepio que você sente. Então, emoção pela energia, não por dó da pessoa ou por medo, né? Isso é um constelador que está centrado, né? Na verdade, no que está se apresentando. Porque é ali que é a cura da pessoa. Naquela dor é a cura da pessoa. Se eu nego aquilo, eu perco, eu tiro a força da pessoa. Quem pode fazer uma constelação? Que idade? Tem que ter uma idade? Ou você faz com criança? Ou só com adulto? Como é que funciona? A criança, ela está sempre tentando dizer o que os pais não têm coragem. Então, toda vez que uma criança está com problema, a gente pega os pais e faz a constelação com os pais. Com os pais. E aí a gente Mas a partir de que idade, sim, mais ou menos? Chega uma pessoa... Olha, eu já atendi criança, não a criança, né? A mãe com crianças de 2, 3 anos que está com dificuldade na agressividade na escola. Então, eu coloco ali a criança, coloco a mãe e o pai. Eu já vejo o que está acontecendo. Ah, então você tem um menino terrível. Vou pedir pra Cláudia fazer, que eu tenho um lá em casa. Faz. Lembra que todo o excesso é uma memória. Então, assim, a criança é inteligente e tá presa num banco de escola 6 horas por dia. Uma criança que quer brincar, quer sair, quer correr, ela vai ter uma agressividade natural, que ela não quer ficar sentada. Ela quer sair, ela quer correr, mas a escola quer que ela fique sentada. Agora, tem uma criança que tá sempre o tempo todo brigando, gritando, batendo nos outros. Todo o excesso é uma memória. Aí a gente olha. Vamos falar da última lei? Vamos. A lei do equilíbrio entre dar e o receber. Essa, para mim, é mais difícil de medir, né? Porque eu tenho um sistema, então eu tenho um padrão aqui que diz que isso é verdade. Você tem um padrão no seu que diz que aquilo é verdade. Então, a gente vai entrar num relacionamento.
E aí eu começo a me comportar de acordo com as minhas crenças e meu padrão de comportamento que eu recebi. E você da mesma forma. E aí começa a haver esse desequilíbrio. Um tá dando muito, o outro não tá querendo dar nada, só quer receber. E aí quem dá muito nessa relação começa a fazer tudo, começa a desequilibrar essa balança. E vai desequilibrando. E aí quem recebeu muito vai embora. Por quê? Porque fica muito pesado, ele não consegue devolver. Toda relação precisa ter um equilíbrio entre dar e receber. De trabalho, de amizade, afetivo, toda. Menos a relação entre pais e filhos. Porque os pais sempre dão e os filhos sempre tomam. Então, nessa relação, a gente não tem equilíbrio. Mas nas outras relações, a gente tem equilíbrio. Então, por exemplo, eu te dei algo, eu te dei essa caneca aqui, vazia, né? E você aceitou. Quando você aceita, você entra automaticamente em dívida comigo. Não quer dizer que eu te dei esperando algo em troca, mas a sua alma não descansa enquanto você não me devolver. Retribuir. Aí você fala, bom, ela me deu a caneca, eu vou colocar água para ela. Aí você enche a caneca e dá para mim. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Agora então eu vou dar um biscoitinho. Aí pega um biscoitinho e... Ah, então... Isso... A relação cresce, o amor cresce porque tem equilíbrio. Um dá, entrou em dívida, o outro dá um pouco mais e vai crescendo. Agora eu te dou e você toma. Aí você não me devolve nada. Você tem para dar, né? Sei lá, vamos falar de dinheiro aqui, que fica fácil. Você tem reserva, você tem dinheiro. E aí você começa a dar para essa parceira, né? Dá o carro, dá viagem, dá presente de namoro, dá no seu colar, dá no seu colar, e ela nada. E ela nada, porque ela tá recebendo, tá bom, ela não consegue, às vezes você não permite que ela te devolva. Então vai começar a ter um desequilíbrio entre o dar e o receber. É um déficit. E aí a pessoa que recebeu muito, ela vai falar assim, ai, que saco, isso aqui tá chato, não tô dando conta, ela vai embora. Daí o outro fala, mas eu dei tudo e ela foi embora. Ingrata. Eu fazia tudo. Justamente, porque você fazia tudo que a pessoa foi embora. Então tem que ter equilíbrio entre dar e receber. Se eu faço uma constelação pra você, você vai me pagar por isso. Tati, olha só, eu não posso te pagar agora. Tá bom, quando você pode me pagar? Daqui 1 ano. Tá bom, então você vai me pagar daqui 1 ano. Mas você vai me pagar, porque é um equilíbrio. Se eu começar a te dar, e eu já vivi isso em amizades, eu dou, e eu vivi isso no relacionamento. Eu recebo, eu quero ir embora, eu não aguento isso aqui, tá pesado, tá difícil, eu quero sair, eu tô sufocada. Então, essa é a terceira detalhe lei. bem simples, às vezes as pessoas não entendem. Então, não entende por quê? Porque para mim, às vezes, aquilo que eu tô dando é bastante, porque eu tenho uma informação ali. Muito comum, hoje em dia. No meu sistema, a mulher não trabalha. No seu sistema, a mulher trabalha. E aí a gente vai se relacionar. E aí quem tá certo? Vai ter que ter um equilíbrio. Porque pra mim vai ser bom ficar em casa. Pra você vai começar a se incomodar. Peraí, mas você não vai trabalhar? Você vai ficar em casa? Só que todas tem as muito mulheres... disso, né? Todas as mulheres do seu sistema trabalham. Todas as mulheres do meu não trabalham. A gente vai ter que conversar. Peraí, como que é? Eu vou trabalhar? Não vou? Vai ser bom? Como é que vai ser? Não. Tem que ter equilíbrio, tem que conversar. Então tá, então eu não vou trabalhar, mas aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou cuidar de administrar o dinheiro, vou cuidar da casa. Sei lá, tem que ter equilíbrio, tá? Então essa é a terceira lei. Pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Hierarquia, quem chegou antes tem precedência. E equilíbrio entre o dar e o receber. Nas relações entre iguais. Antes de a gente encerrar aqui nosso bate-papo, vamos falar sobre os feedback. Como é que é o feedback seu? Como que as pessoas entram em contato e falam assim, nossa, como que foi bom? Eu recebo muito feedback, muitas mensagens. Eu não divulgo porque eu gosto de guardar como o meu pagamento, assim, de ver a pessoa mudando de vida. Então, eu preciso, né, mostrar para outras pessoas como é. Mas eu gosto muito de receber, mais do que o dinheiro, esse feedback. Porque a pessoa vem, por exemplo, eu conversei com uma cliente, fiz uma constelação aqui para Ariponã no ano passado e eu nunca mais tinha conversado com a cliente. E agora eu falei, tô indo, não. Ela falou, ai, Tati, eu quero constelar. Ai, como foi sua última constelação? Menina, você não acredita. No outro dia, tava assim. Então, ela não me disse, mas a vida dela mudou. Isso pra mim... Que bom. E os meus clientes, eles vêm, sempre que precisam constelar, eles voltam, né? Como eu já tenho 4 anos, eles são fixos. Cada vez que eles precisam constelar, eles voltam comigo. Isso, para mim, é uma coisa muito boa. Eu tenho muitos clientes por indicação, né? E agora eu estou entrando no digital, que não tem como não entrar, né? Mas eu tenho uma força muito grande. Mas você fez muito atendimento, hein? Muitos. E assim, de indicação, tá?
Indicação, atendimento de digital foram poucos, né? Como é que é assim, lá em Florianópolis você tem o seu... Eu tenho meu espaço, Seu espaço. um espaço do servir, um espaço delicioso. Eu falo que a gente sai do mato, mas o mato não sai da gente, né? Porque meu espaço é cheio de... Aí você faz atendimento coletivo, individual? Eu faço grupos, né? Eu gosto mais dos grupos. Eu faço individual com os bonecos. Né? As mentorias. Não, as mentorias eu vou começar esse ano. Eu comecei agora no finalzinho do ano passado, fazendo um teste, e aí esse ano eu vou trabalhar mais focada na mentoria, né? Então lá, por exemplo, ano passado, até agora era segunda e quinta, às 19 horas. Quem quiser pode ir. Chega, leva um lanchinho para compartilhar no final, não paga nada. E aí o meu cliente me paga. E as pessoas representam. Quando eu não tenho clientes, porque eu comecei do zero, sem conhecer ninguém lá, né? Sem dinheiro para digitar. É uma coisa diferente também, né? É diferente. Só que lá, assim, é um campo muito aberto, né? Muito mais aberto. Então, muitas vezes eu não tinha cliente. E aí eu fazia exercício sistêmico, que é o que eu vou fazer sábado aqui, onde todo mundo participa. Então, por exemplo, eu vou conversar com o grupo. O grupo vai dizer, olha, tô com mais dificuldade no setor, na minha área de profissional. Então, eu vou fazer um exercício sistêmico, que é uma constelação com um tema definido pelo constelador a partir do grupo, onde todo mundo vai se constelar, onde todo mundo vai olhar para o seu tema, né? Para o profissional, por exemplo. Tá, então, o profissional, qual é a dificuldade? Eu não sei se eu quero ficar nesse trabalho. Então, a gente vai 2 pessoas, uma representante da outra, né? E aí você vai olhar para esse trabalho, por exemplo. Tati, eu não sei mais se eu quero ser radialista. Eu quero fazer uma transição. Aí, então, eu vou colocar você olhando, o Rodrigo vai estar lá no grupo e vai ser o representante da tua profissão. E aí a gente vai ver o que está acontecendo. Se ele não olha para você, se ele quer ficar perto de você, se você não quer ficar perto dele, entende? Então, esse exercício sistêmico nos grupos, quando não tem constelação que eu faço lá, né? É uma constelação. Então, na verdade, sim, só para me entender, essa mentoria você faz, tipo uma apresentação. As pessoas vão lá, tem que pagar alguma coisa? Como funciona? A mentoria é um programa de desenvolvimento da pessoa. Então, eu vou fazer com aquela pessoa. Vou acompanhar a pessoa na mentoria, 2 meses. Entendi. Grupo de constelação é toda semana, você pode participar. Qualquer pessoa pode ir lá e participar. Mas depois, se eu quiser fazer uma constelação... Daí você vai fazer comigo a constelação, a gente vai fazer uma reunião, uma sessão, vai conversar, vai definir o tema, vai constelar, ou lá na hora mesmo. E depois, Tati, eu quero fazer uma mentoria. Não, eu só quero fazer essa constelação mesmo, tá bom pra mim. Daí você vai escolher se você quer uma mentoria, que é um desenvolvimento desse tema. Que é uma coisa mais complexa. Mais sessões, uma sessão por semana, 2 meses. A pessoa tem acesso a mim ali através do WhatsApp, né? Eu dou esse suporte, esse apoio. Eu quero só constelar. Então, a gente vai fazer uma constelação. Você viu isso? Tá bom, obrigada, tchau. Não precisa estar presente. Precisou de mim? Eu tô ali, ok. Mas é diferente da mentoria, tá? Então, são 2 trabalhos diferentes. Para finalizar, deixa uma mensagem aí pro pessoal que tá acompanhando. Primeiro, né, agradecer se você assistiu toda essa entrevista, né, que é uma pontinha do que é a constelação familiar. Eu quero dizer para você, se abra para o novo. Porque a gente tem muito medo do que é novo, mas é ali que a gente vai poder crescer. É esse lugar desconhecido que vai me fazer crescer. Então, confie, acredite, busque, estude sempre. Nunca aceite uma resposta, uma opinião do outro pronta. Vai procurar. Hoje a gente tem internet que nos conecta a tudo, ao mundo todo. E a gente pode ir muito mais do que essa vida limitada que nós vivemos. Confia. Tati, foi muito bom te rever. Foi Igualmente. muito ótimo o bate-papo. Gostou? Eu até me senti... Já perdeu o medo da constelação? Já perdi o medo. Né? Foi muito bom, acho que foi bastante esclarecedor. Que né? bom. As pessoas que têm acompanhado aí, eu acredito que vai se prender, né, nesse bate-papo, né? Que vai querer saber mais sobre... Sim, né? eu espero. Foi muito bom. Agradeço muito por ter aceitado o convite para até fazer parte aqui do Pode Contar Tudo. Fiquei tão feliz. Sucesso para você. Obrigada. Né? Você é uma pessoa que batalha, que luta, né? Dispensa até comentários, né? Falar Obrigada. de você, mas realmente foi muito bom. Agradecer ao Rodrigo Penteado, que Obrigada, esteve ali Rodrigo. atentamente ali. Valeu, gente. A gente se fala no próximo podcast. Um abraço, beijão do Zé Gomes. Valeu. Até. Até, tchau.